Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, esse vídeo aqui é para você que vai fazer a provinha do Enem dia 24 de janeiro de 2021, próximo domingo. Você aí está se preparando, está fazendo a sua revisãozinha? Esse vídeo aqui é para orientar a sua revisão e para você conhecer também a provinha do Enem. O que a gente fez aqui? Analisou as 4 últimas provas, assim como a gente fez também no vídeo de matemática, né? Você analisando aqui as 4 últimas provas do Enem, você está diante de 55, atenção, 55 questões de física. A gente sabe que a prova do Enem vem essa interdisciplinaridade entre física, biologia, matemática e química. Aqui a gente consegue olhar para 55 questões de matemática dessas últimas 4 edições do Enem e colocá-las dentro desses assuntos aí de física que você está vendo. Assim como a gente fez no vídeo de matemática, veja lá se você ainda não viu, a gente está fazendo da seguinte maneira: eu estou analisando as 55 questões dentro do meu banco de dados e estou verificando, olha só, quando que o assunto, por exemplo, eletrodinâmica ocorreu dentro dessas 55 questões. Ocorreu em tantas vezes. Pode ser que tenha uma questão de eletrodinâmica que envolva também uma indução eletromagnética. E aí, o que você vai fazer então, Guilherme? Essa questão, ela está sendo contabilizada dentro de eletrodinâmica e você está contabilizando também para a indução eletromagnética. Nesse sentido, no final, ao somar todas as questões, você terá mais do que 55 questões. Com certeza você vai ter mais do que 55 questões aqui. Por quê? Você tem uma questão em que você tem mais de um assunto falando sobre essa questão. É uma coisa que eu vejo acontecendo nessas ideias, vamos dizer assim, de organização mesmo de questões, né? E fica meio estranho, né? Assim como a gente fez em matemática, né? Aqui você precisa fazer essa análise de maneira muito mais em termos de quando que esse assunto cai. É mais ou menos nesse sentido, beleza? Então, Guilherme, deixa de enrolar e faz logo aí. Pessoal, já peço para você se inscrever no canal, você que não conhece o canal, para a gente me incentivar a fazer esse tipo de conteúdo. Deixa o like se você curtir mesmo, já segue no Instagram também, @cursos.cai. Cursos Avançados de Exatos é o cursinho que eu criei em 2020, cursinho voltado para os mais diversos concursos, para a área militar e também para a área de Enem, vestibular em geral. Então, segue lá eu coloco muito conteúdo, né? De um modo geral, questões e tudo mais, a gente conversa, tem essa interação mais íntima lá. Guilherme, você já enrolou demais, fala logo aí o que você vai fazer. Beleza, então olha só, a gente está diante de 55 questões de física dessas 4 últimas edições de Enem. Perceba aí você que a primeira coisa, vamos começar com ondulatória, né? Pessoal, ondulatória aqui, sozinha, ela te dá 11 questões de 55, 20% da sua prova. Então, perceba como que a gente vai começando a conhecer um pouco a sua prova, né? Beleza, estudo matemático aqui seria estudo matemático da onda, né, em si, e você tem 2 questõezinhas aqui. 2 questõezinhas. Vamos começar a preencher, assim como a gente fez em matemática, né? Você aí não assistiu o vídeo de matemática? Assiste lá, hein? Pegue todo o bizu necessário. Você tem 2 questõezinhas aqui falando sobre o estudo matemático da onda na ondulatória, certo? Seja na equação da onda em si, né? Na equação fundamental também. Fenômenos, muita atenção aqui, pessoal. Você tem 8 questões de fenômenos ondulatórios. Olha só, são 55, você está falando de 8 só de fenômenos ondulatórios. É muito importante isso aqui, né? Fala sério. Fundamentos aqui você tem mais 3 questõezinhas. 3 questões aqui de fundamentos da ondulatória. E você também tem interferência, tá? Você tem 2 questões aqui falando de interferência. E é lógico, pessoal, que interferência está dentro de fenômeno ondulatório. Mas, dado o assunto que você tem, essa questão envolvendo muito interferência, uma questão típica de interferência, a gente coloca ali como uma matéria isolada. Perceba aqui que se você somar todas as questões, né, teoricamente todas as questões, só para a gente deixar claro, assim como a gente faz em matemática, né, para a gente deixar claro, não sei qual vídeo você está
no primeiro, né? Você tem aqui 15 questões. E eu falei para vocês que quantas questões tinham de ondulatória mesmo, pessoal? Eu falei para vocês que tinham 11 questões. Então perceba que 4 dessas questões ali, né? Ou até menos, mais ali, dependendo da maneira que você está analisando, existem questões que têm mais de um assunto ou tenha uma questão envolvendo 3 assuntos diferentes, né? Tem uma questão envolvendo fenômeno, fundamento e interferência. E aí percebeu a ideia que eu quero passar, né? E é para você focar no assunto. Eu acho que é assim que se estuda, é assim que se faz uma revisão decente. Você vai olhar e vai perceber. Perceba que, de repente, uma questão que era de interferência, ela não foi colocada em fenômeno. Pô, mas interferência é um fenômeno, então coloca lá também. Olha só como é que a gente precisa estudar fenômeno ondulatório de uma maneira interessante. É a primeira matéria aqui que você está vendo. Vamos lá, vamos pular agora para a próxima, ótica. Pessoal, só de ótica você tem 4 questõezinhas aqui. O estudo da luz, certo? Os efeitos da luz. A gente vai ter fundamentos aqui, 2 questõezinhas, falando de ótica mesmo, né? Você tem 2 questõezinhas aqui envolvendo os fundamentos da ótica. Precisa saber o comportamento luminoso, certo? O espectro luminoso, você tem que estudar isso aí, não tem jeito. Ótica da visão, pois é, precisa saber, né, como é que funciona o nosso olho. Você tem 2 questõezinhas aqui. É lógico que as questões podem conversar entre si conforme eu venho frisando isso aqui. Prisma, pessoal, você tem uma questãozinha envolvendo prisma. Minha caneta deu uma grudada aqui, eu vou apagar, beleza? A gente tem uma questãozinha envolvendo prisma, às vezes é uma questão pegando muito para matemática também, né? A gente conhece a prova do Enem, você precisa ficar ligado com relação a isso. E uma questãozinha de refração. Como você está falando de ótica, você pode adotar isso aí como um fenômeno ondulatório, ou você taca aí refração como ótica. Como era uma questão envolvendo luz, certo? Com refração, a gente optou por colocar aí. Beleza? Temática, pessoal. Guilherme, que parada é essa de temática? Temática, pessoal, são questões em que você não tem um assunto específico. A questão te apresenta um gráfico, um conjunto de gráficos, um conjunto de processos e pede para você analisar aquele processo que a questão está trazendo. Então, em nenhum momento você parou para estudar, por exemplo, um processo de um motor. Ah, mas isso é termodinâmica. Não, de repente naquela questão está trazendo algo muito diferente, algo muito específico e que exija um raciocínio in time ali na hora da prova, beleza? Aqui a gente tem 2 questõezinhas falando sobre temática, né? A gente opta por falar sobre temática. Deixa eu apagar aqui e deixar direitinho. Temática seria isso, né? A prova de 2017 do Enem, ela trouxe isso aí pra gente. São 2 questõezinhas bacanas. Uma até envolvendo energia, né? Que você poderia utilizar algum conceito de energia, mas é uma coisa que você tinha que aprender na hora ali. As questões do Enem, elas são muito elaboradas assim, né? E aqui você tem 2 questõezinhas bacanas com relação a isso. Beleza? Vamos entrar agora em termologia. Vamos lá, você tem, olha só, atenção, hein? 6 questões de calorimetria. Pois é, 6 questões. Você curte calorimetria? Pois é, você vai enfrentar aí algumas questões, talvez, né? No domingo agora. Vamos lá, gases aqui, você tem uma questãozinha de gás, falando sobre propriedade de gás somente, tá? Nada muito absurdo, não. Basta você entender ali propriedades dos gases. E uma questãozinha só que a gente pode botar ali. Beleza? Agora vamos pular para a parte da direita. Análise dimensional não tem questão nenhuma. Vamos lá, atenção aqui, pessoal. Eletrodinâmica. Você está lidando aqui com 11 questões em que eletrodinâmica apareceu para você. Pode ser que tenha magnetismo no meio? Pode. Mas olha só, assunto eletrodinâmica em que você precisou de um conceito de eletrodinâmica para resolver a questão, tá aqui, 11 questõezinhas. Muito interessante esse bizu aí, Guilherme. Sim, eu sei. Vamos lá. Fonte de campo magnético. Você tem uma questãozinha de fonte de campo magnético. Querem saber especificamente aqui, pessoal, de espira, tá? Precisa saber que uma espira percorrida por corrente vai gerar um campo magnético, né? Não somente no centro, né? Mas aí fica assunto para uma parte teórica. Vamos lá. Força magnética, você precisa saber também. Caiu uma questãozinha envolvendo algum conceito de força magnética. E a força magnética
é sobre a partícula, tá? De repente envolvendo uma cinemática, envolvendo o movimento da partícula em campo magnético. Então as questões elas se conversam conforme eu venho falando aqui. Ímãs, pessoal, precisa saber também um pouquinho. Olha só, você tem uma questãozinha envolvendo ímã aqui. Indução, a gente tem duas questões envolvendo indução eletromagnética. Beleza, e o movimento da partícula em campo magnético, você tem uma questãozinha aqui. Beleza? Formando em magnetismo, de modo geral aqui, você vem formando 5 questões. E aí perceba que eu estou falando para você que são 5 questões, né? Perceba que aqui dá mais do que 5, dá uma questãozinha a mais, é porque existe interseção, uma interseçãozinha ali, ou de uma com outra, né? Ou até de 3 ali, enfim, depende da análise que você está fazendo. Beleza? Show de bola, isso depende da questão e tudo mais, né? Mecânica, pessoal, mecânica. Muita atenção aqui, pessoal. Há 22 questões de mecânica. Se você tem tempo para fazer a sua revisão, revise mecânica, né? São 22 questões de mecânica. Fala sério, Guilherme. São 22 questões de mecânica. Cinemática, pessoal, você tem aqui 7 questões. Vamos lá, cinemáticas. Atenção, hein? Melhor para o final aqui. Dinâmica, fala para mim. Dinâmica você tem 4 questõezinhas. Já deram 11 questões? Não sei. Pode ser que tenha interseção, ok? E essa é a ideia, né? Você juntar cinemática com dinâmica aqui, você tem 10. Então, uma questão ali provavelmente tem essa interseção, pode ter interseção com outras ali também. Enfim, estática aqui, você tem mais 2 questõezinhas, né? O jeito de falar, né? Mais 2 questões, pode ser que tenham se conversando. O que é importante você notar? Que em 2 questões houve o assunto cinemática, estática, em que você precisou de conceitos de estática para resolver a sua questão. Isso que é importante, eu acho, né? Hidroestática, não sei se você concorda comigo, escreva aí se você concorda. Hidroestática, você tem uma questãozinha que você precisou entender algum conceito de hidroestática, nada muito absurdo, né? Mas você precisou o conceito de hidrostática. Mais precisamente aqui, pessoal, é pressão, tá? Precisa saber alguma ideia de pressão com relação à hidrostática. Nada muito absurdo, é uma questãozinha só. Essas coisas de uma questão, né, são quase que irrelevantes, a gente tem que focar naquilo que cai mais, certo? Impulso e quantidade de movimento, você tem 3 questõezinhas em que isso foi necessário para a resolução de alguma questãozinha ali. Você tem trabalho também e energia forte na sua prova, né? Você tem 8 questões aqui envolvendo trabalho e energia. Lembrando que essas questões elas se conversam entre si. Eu falei para vocês que havia quantas questões de mecânica? Havia 22 questões de mecânica. Se você soma aqui, pessoal, dá quanto? 10, 14, 18, 25, certo? 25. Então são 22 e a gente contabilizou 25 porque as questões elas se conversam entre si. Eu não sei se uma questão tem 3 opções ali, 2, enfim, quantas questões são, não sei dizer para você, mas são 22 questões e aqui a gente pegou 25. Olha só o seu foco: cinemática, trabalho e energia. Lógico que trabalho e energia está muito focado em cinemática, né? Está muito focado em dinâmica, talvez. E aí perceba essa lógica aí por trás. Beleza, pessoal, qual é o seu lance aqui? Vamos lá, vamos deixar aqui num quadro bacana aqui. A gente tem calorimetria aqui bacana, a gente tem dinâmica bacana. Vamos pegar aqui com 3 fundamentos da sua ondulatória, com 3 opções ali, bacana. Impulso e quantidade de movimento com 3 também. Dinâmica aqui com 4. Uma calorimetriazinha aqui com 6, né? Também, uma calorimetriazinha com 6. Beleza. O que é foco aqui pra gente? Fenômeno com 8. Você tem mais o que aqui? Cinemática com 7, certo? Cinemática aqui com 7 questões. Trabalho e energia com 8, né? E aí você tem os outros aqui com 1 e 2, né? Que são praticamente irrelevantes, mas que a soma no total vai dar alguma coisa, né? Com certeza, se você começa a ignorar tudo que tem 1, tudo que tem 2, né? Você não vai fazer a sua prova, né? Fala sério. E em caráter de revisão aqui, pessoal, conforme a gente fez em matemática, né? Só que matemática teve algo lá absurdo, né? Veja o vídeo de matemática para você ver algo absurdo que aparece lá, algo que foge totalmente à nossa contabilização. Você tem aqui eletrodinâmica
com 11. Nada se comparando ao que ocorre lá em matemática. Perceba aqui que eletrodinâmica está próximo de fenômeno, próximo de trabalho e energia, mas a gente precisa focar em eletrodinâmica, cai bastante. E é lógico que a eletrodinâmica, ela te ajuda a compreender os fenômenos magnéticos ali, beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu mesmo, deixa o seu like, isso incentiva bastante. Quando eu recebo um like, eu curto bastante, de verdade. Se inscreva no canal, você ainda que não conhece. Uma boa prova para você no domingo. Espero que isso tenha ajudado você a fazer uma revisão mais otimizada. Um forte abraço para você e é isso. Tchau, tchau, gente. Bons estudos.